Dê um gostei, por favor, galera. Vamos trazer o nosso povo. Olha aqui, ó. Pacote de corte de gastos veio menos injusto, mas impactos são negativos para trabalhador, diz economista, né? Olha aqui, ó, o pacote de corte de gastos anunciado e detalhado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, gerou muita discussão sobre impactos da economia, empresários e população em geral, principalmente trabalhadores, né? Além das ações para diminuir os gastos públicos, atendendo ao arcabouço fiscal, Haddad também anunciou medidas de reforma tributária, promessa do governo Lula. O trabalhador que recebe até R$ 5.000 deve ser isento do imposto de renda da pessoa física, caso as propostas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional. As medidas... Aí o Diogo Santos é um doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha, ele foi convidado a comentar pelo Brasil de Fato. As medidas não surpreendem, diz o economista Diogo Santos, doutorando na área pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele reforça que as propostas surgem após pressão do mercado financeiro e quem vai sentir os principais impactos é o trabalhador brasileiro, apesar do pacote menos injusto. Eu vou ler só a opinião dele no início aqui e passo para o Luiz. Abre aspas. Nós já não devíamos esperar que a PEC trouxesse algo de bom, porque ela é resultado de uma enorme pressão que o mercado financeiro vem fazendo nos últimos meses sobre o governo. O pacote veio menos injusto do que poderia ter vindo se tivesse mantido as propostas do mercado, mas ainda assim traz questões preocupantes que devem ser motivo de debate na sociedade, no Congresso Nacional, como, por exemplo, a mudança da política de reajuste do salário mínimo. E o mercado financeiro vinha apresentando claramente a sua intenção, o seu desejo de que o governo cortasse justamente sobre o salário mínimo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, a saúde, a educação, a aposentadoria. A PEC mantém o reajuste do salário mínimo, mas coloca um limite para ela. Por exemplo, para o ano que vem, na política de salário mínimo atual, o reajuste seria da inflação mais 3,2%. Só que, com essa mudança, o reajuste do salário mínimo do ano que vem só poderá se manter a inflação mais 2,5%, ou seja, menos do que a política atual. Então, está aí, querido companheiro Luiz Portinho, segunda-feira, terça e quarta, em todas as lives que eu estive à frente nesse canal, o debate foi muito grande, muito grande aqui, por parte de todo o nosso público debatendo, e a gente tentando, dentro daquilo que a gente já sabe, tentando diminuir a agonia, sem passar pano para o governo Lula, dizendo que realmente há esse impacto na vida do trabalhador, que não deveria acontecer, mas a gente foi capturado, na minha opinião, pelo tal mercado. Não sei você, como é que você acha? Gilbert, eu assim que o Haddad fez o pronunciamento dele, eu entrei ao vivo e fiz uma live de 1h30 analisando ali tudo que continha, né, o discurso dele, coloquei a fala dele. Então, para quem quiser assistir, tá aqui na Voz Trabalhadora, cortes de gastos, Haddad, se não me engano é o título, alguma coisa nesse sentido. Foi na semana passada, né? Assim, né, Gilbert, corte de gastos sempre será negativo para a classe trabalhadora. Sempre. Porque os gastos que o governo federal faz são para a classe trabalhadora. São na saúde, são na educação, são nas políticas públicas, né? No Minha Casa Minha Vida, no Farmácia Popular, nas bolsas para as universidades, enfim, todas as políticas públicas, né? Na segurança pública. Então, tudo isso são programas para a classe trabalhadora, porque os ricos têm a sua riqueza, eles vão no médico particular, os filhos estão em escolas particulares, eles não precisam de políticas públicas, né? Então, quando tiver gasto, vai atingir a classe trabalhadora, isso é inegável, né? Então, é óbvio que a gente não é a favor de gastos, corte de gastos no orçamento, a gente é veementemente contra o teto de gastos, o arcabouço fiscal, tem que acabar essas âncoras fiscais. Eu sempre sustento
que esse déficit zero é péssimo para. Não sou eu sustento isso com base em economistas renomados, bons renomistas do nosso campo da esquerda, né? Que o déficit zero é muito negativo para a economia, desenvolvimento econômico e, por consequência, social, né? E eu tenho dito, Gilberto, que a gente deveria trabalhar aí num déficit de 2,5%, 3% da economia, que foi o que aconteceu com a PEC da transição. E a maioria dos países do G20 trabalha assim. É só pegar a pesquisa que você vai ver. Trabalham acima de 2,5%. França, Alemanha, Estados Unidos, China trabalham com 4%, 5%. A China chegou a trabalhar com 8% de déficit, tá, Gilberto? Então, assim, eu acho que inclusive, o crescimento do PIB que a gente assistiu em 23 e está assistindo agora em 24, aí o PIBão do Lula, né? Contrariando as expectativas e chegando a quase 4% já, é fruto desse déficit da PEC da transição, que foi em torno de 2,5%. O que está acontecendo, né, Gilberto? Eu estou me lembrando muito daquela velha frase do Delfim: precisamos fazer o bolo crescer antes de distribuir a riqueza, né? Lá na década de 70, durante a ditadura militar. E aí a gente teve um milagre brasileiro naquela época, que o nosso PIB cresceu 7, 8, 10% até em alguns anos, né, Gilberto? Uma média ali de 8% de crescimento do PIB durante a ditadura militar. E nunca a classe brasileira trabalhadora teve tanto arroxo quanto naquela época. Eles cresceram o bolo, mas não fatiaram o bolo para a classe trabalhadora. E esse pacote aí está me lembrando, claro, não é igual, mas está me lembrando um pouco isso aí, né? O PIB está crescendo 4%, e o salário mínimo vai aumentar menos do que ele poderia aumentar, né, Gilbert? Gilbert, assim, ó, dentro desse pacote todo, uma questão que eu acho que é muito negativa, né? O que se efetiva agora já? Está na cara que eles vão aprovar até agora em dezembro já isso aí, para começar a vigorar já no ano que vem. A mudança no aumento real do salário mínimo, tá? Que é verdade, sim, que ele vai continuar aumentando acima da inflação. É muito melhor do que a gente tinha com Temer e Bolsonaro, que mal e mal aumentava a inflação, né, Gilbert? Mas vai aumentar menos. Vai ter. Ele tem uma âncora, né? Ele tem um limite, mas que é o limite. Que é o limite do arcabouço, né, Gilberto? Exatamente. Então, tu vê que, por exemplo, o ano que vem, com esse aumento do PIB que vai ter agora de 4, periga chegar até 5, sei lá se não vai chegar, mas pelo menos 4 vai ser. No ano que vem, Gilberto, o salário mínimo aumentaria inflação e mais 6, 7% quase, por causa do PIB dos 2 últimos anos, né? Exato. Então, realmente tem um aumento bem menor do que poderia, né, Gilberto? E assim, ó, o que eu estava dizendo é o seguinte: passa agora no Congresso essa questão do aumento e do abono, que também ele tem vai diminuir um pouquinho a base de incidência, né, que hoje é de 2 salários mínimos, e a tendência é que chegue em 1,5 salário mínimo aí com o curso dos anos, né? Então, essas duas medidas, que é arroxo direto na classe trabalhadora, passa agora. O imposto sobre a isenção de imposto para os 36 milhões de brasileiros que ganham até 5 salários mínimos, isso aí vai ficar lá em banho-maria no Congresso. Será que eles aprovam? O imposto sobre quem ganha mais de 50 mil e dividendos, eu tenho quase certeza que não passa isso aí, tá, Gilberto? Aí não tem como, né, Luiz? É fazer a isenção, porque tem que ter o local, de onde vai sair o dinheiro para a isenção, né? Aí eles não vão aprovar o dividendos e o acima dos 50 mil e vão dizer, olha, não tem como isentar 5 mil e vai ficar, quem vai se dar mal? Nós, classe trabalhadora. E o dos militares, Gilbert, olha, eu tenho dúvidas, hein? Tem que pressionar para passar logo isso aí, enquanto eles estão queimados, porque se der um refresquinho aí, também acho que já engaveta essa parte aí da PEC do PL, né? Então, deixa eu mostrar. É complicado, Gilbert, complicado mesmo. A Ivete Oliveira está aqui, ó, capitalismo selvagem. Exatamente, Gilbert, querida. Assim, ó, só para fechar, né? Eu acho que essa reação do mercado,
seria muito importante para a gente conscientizar a classe trabalhadora, e se nós tivéssemos lideranças da esquerda radical, aí, que é a esquerda do governo Lula, né? Aquela que faz aquela crítica ferrenha, que eu respeito a crítica deles, tá, Gilbert? Mas o problema é que a gente não tem lideranças da esquerda radical organizadas para levar o povo para a rua, para construir uma candidatura. Na realidade, eles querem que o Lula faça a mobilização. Eles não conseguem fazer. Ficam criticando. Que aí o Lula está sob fogo cerrado, é difícil, né? Quem tem que fazer a mobilização são os movimentos sociais, partidos de esquerda radical, né? Tem que tentar mobilizar o povo e levar para lá. Não, mas um dos líderes aí, eu não vou citar nenhum nomes, fez um vídeo que está aí nas redes sociais, dizendo que o Lula tinha que fazer toda semana, sei lá, todo dia, um pronunciamento de rádio e TV para poder mobilizar. E por que a esquerda mesmo não consegue? As lideranças, né, a esquerda mais radical, não consegue. Quer dizer, nós estamos sofrendo, o nosso governo está sofrendo um ataque de todos os lados e até da esquerda radical. Quer dizer, é isso. E porque a forma que é feita, esses ataques são feitos, é que ficam parecendo com a extrema-direita. Eu já citei isso aqui diversas vezes. Hoje mesmo, agora há pouco, eu fico preparando aqui a live, eu achei um vídeo aqui exatamente nesse sentido. Se você comparar os ataques da esquerda radical contra o Lula e pegar um vídeo da esquerda, da direita, da extrema-direita, na essência do ataque em si, não no conteúdo, mas na forma, é muito parecido. É muito parecido. Entendeu? Porque assim, né, Gilbert, eu disse que eu respeito o pessoal da esquerda radical, eu acho que as críticas dele, a maior parte são acertadas, mas agora, por exemplo, Gilbert, eu vi esses dias um quadro aí da esquerda radical, eu me considero da esquerda radical também, eu sou socialista, agora batendo na 247 e no ICL Notícias, Gilbert. Pô, o que a gente ganha com isso, Gilbert, sabe? Nada. Não ganha nada. Daqui uns dias estão batendo em nós, tá, Gilbert? Que vamos dizer que nós estamos passando pano também. Exatamente. É complicado. E a Ivete daqui. Mas o Lula pode chamar sim. Eu acho que pode. E eu acho, Ivete, que o Lula chama todo dia. O problema é que ele é o presidente, gente. O Lula não é o presidente da esquerda. Ele não é o presidente do PT. Ele não é o presidente dos movimentos sociais. Ivete Oliveira, Ana Clara, Raimundo, Ana Maria Pimenta Carvalho. Ele é o presidente do país. E aí inclui direita, esquerda, inclui todo mundo, branco, pobre, todo mundo. Então ele não pode ir para as redes sociais e vai dizer: classe trabalhadora, por favor, se una a nós, porque os caras vão derrubar a gente se você não vier. Não tem como. Não tem como. Então, eu acredito que ele tem dito isso de forma subliminar. As emoções do Lula agora não é de graça. É claro que ele é um homem sensível, mas agora mesmo, na periferia, naquele projeto da periferia, ele novamente se emocionou. Ele está chamando o povo. Ele está chamando o povo para ir para as ruas e pressionar para que essas mudanças não se efetivem lá no parlamento, que seria a grande sacada, que a gente não vai conseguir. Infelizmente, vai ser são as primeiras a passar. Né? Deixa eu colocar um outro ponto, porque esse outro ponto, para completar essa questão do ajuste fiscal, é muito importante. Deixa eu colocar aqui esse ponto aqui, ó, rapidamente. Sandro Fraga, que bom que você está aqui, meu querido. Olha isso aqui, é bem rápido. Eu vou primeiro colocar o vídeo, tá? Presta atenção para esse trabalhador lá em São Paulo, num debate que o Boulos fez na rua, porque esse tipo de debate que ele fez na campanha, ele está continuando a fazer. Presta atenção para esse trabalhador, como ele é cooptado, infelizmente, pela manipulação da mídia e tudo mais. Presta atenção, ele ficou lá de longe, filmando, reclamando. Aí, o nome dele é Leonardo. Aí o Boulos chamou ele para ir no microfone. Presta atenção para o que ele vai dizer. Por favor. Isso é nas ruas em São Paulo.
Fala aqui. Vou dar até tchauzinho no seu vídeo aqui. Vai gastar mais arrecadando menos. Não fecha a conta. Se você diminui a arrecadação do imposto de renda de quem ganha até 5 mil, o recurso do governo diminui. Como é que o Lula vai compensar isso? Aumentando a arrecadação daqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês, que são privilegiados e vão pagar mais de imposto de renda. Aquilo que você perde aqui, você ganha ali, e é dessa maneira que a conta fecha, Leonardo. Na minha região onde eu moro, Itaquera, Zona Leste, eu não conheço uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Leonardo, você tem toda a razão, porque quem ganha 50 mil não mora em Itaquera, Leonardo. Mora em Higienópolis, mora nos Jardins, mora no Morumbi. É por isso que você não conhece, meu irmão, que a renda no Brasil é muito concentrada. Isso se expressa também onde as pessoas moram. Os ricos são minoria, só que como eles ganham muito mais e a tributação é percentual, você aumentando o percentual de quem ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, 10 milhões, isso vai compensar um valor de milhares de pessoas que pagariam imposto de renda até 5 mil. Vem falar. Então, o mais interessante aí, gente, é que o Leonardo topou receber por e-mail ou pelo WhatsApp as propostas para ele ler. Mas você percebe essa visão do trabalhador, desse companheiro chamado Leonardo. Gente, não é um ou outro Leonardo, são milhões de trabalhadores que estão completamente por fora. Não é porque são burros, não, é porque não tem nem tempo de pensar, de tanto trabalhar. Luiz Portinho. Gilbert, o Leonardo, ele não é fascista. E ele vota na direita, ele votou no Bolsonaro, provavelmente, ele votou no Ricardo Nunes, lá em São Paulo. Ele é trabalhador, como nós, né, Gilbert? E tu tens toda a razão. E assim, Gilbert, isso que o Boulos está fazendo é o mesmo que o Glauber Braga faz lá no Largo da Carioca, toda semana, né? Eu espero que o Boulos continue, né? Quando eu falo, Gilbert, que a gente não tem uma liderança da esquerda radical, ou não precisa nem ser da esquerda radical, da centro-esquerda, para organizar esse movimento de organização da classe trabalhadora, um pouco é isso aí, ó. Na eleição, Gilbert, um programa que eu fiz até aqui na TVRC com o nosso grande amigo Paulo César, né? Paulo Ribeiro, uma das questões que eu falei é que se deveria fazer era isso aqui, ó. Os vereadores progressistas, gente, eles têm obrigação de ir uma vez por semana para um local de grande movimento das cidades grandes e das cidades pequenas também. Vai lá para a praça da cidade pequena e conversa com o povo, não precisa nem levar o megafone, bota a banquinha ali e fica conversando com o povo, dá o microfone para o povo falar. O povo quer falar, Gilbert. O povo não quer chegar na missa e só ouvir. Nas igrejas neopentecostais, o microfone passa para o pessoal falar. O pessoal tem voz lá nas igrejas neopentecostais, por isso que eles querem ir, que eles querem falar, Gilbert. É isso que a gente está precisando. 365 dias no ano, na rua com o povo. Os vereadores, Gilbert, os vereadores até que não têm uma estrutura tão grande, especialmente nas cidades pequenas. Mas os deputados estaduais, Gilbert, eles têm um gabinete com vários assessores. Se o deputado não pode ir numa semana ou outra, porque eu acho que ele tem o dever de ir, o deputado, manda os assessores lá para a praça. Tem que ter essa mobilização, Gilbert, em todas as cidades do Brasil. A esquerda tem que estar nas ruas, em locais de grande trânsito da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora veja a esquerda ali, converse com a esquerda e possa falar para a esquerda, que nem o Boulos está ouvindo ali, um companheiro nosso que está desinformado, né? Sensacional, sensacional. Isso funciona melhor do que aqueles não são comitês, são núcleos que o PT tentou criar e não funcionou, né? Muito boa, né? O Boca Brava está aqui lembrando, ó, não esqueça do dia 10. Dia 10 tem rua, tá? É aniversário do Antônio Vieira, mas é também manifestação, povo na rua, para pedir a prisão do Bolsonaro e sem anistia para golpista. A Sueli Atan está colocando aqui, professor, não concordo. Andando de metrô, trem ou ônibus, todos ou quase têm celular nas mãos.
Mas, Sueli, tem dois problemas. Eu concordo com você, o cara pode se informar. Se ele se informa na esgotosfera, por que não se informa em lugares bons? Concordo com você, mas uma grande parte, não sei se vocês viram, eu mostrei aqui o Caco Barcelos, né, da Globo. Ele fez uma reportagem daquelas, são geniais, que ele fazia, não sei se ainda faz, ele mostrando trabalhadores 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, dentro de ônibus, metrô e trem em São Paulo. Vou repetir, pessoas, trabalhadores, homens, mulheres, saindo de casa para o trabalho e completamente apagados, dormindo dentro do metrô, dentro do ônibus, porque chegaram em casa muito tarde, depois de uma super exploração, correram para limpar a casa, para fazer o jantar, para fazer o café. Quem tem criança, olha as mulheres são mães solo. E quando eles voltam para trabalhar, voltam tão cansados que não conseguem fazer nada, não conseguem ler. E tem um segundo elemento, viu, Sueli Atan? Grande parte do que é espalhado para o trabalhador e a trabalhadora não é isso aqui que a gente está conversando, uma visão do trabalhador. Muito do que é espalhado é na visão da elite. Eles colocam a questão do ajuste fiscal na visão do mercado e não da visão do trabalhador. Então, isso chega no trabalhador e ele vai incorporando essas ideias muitas vezes e vai defender do jeito que o Leonardo fez. A sorte que o Leonardo, ali em São Paulo, tinha na frente dele um político gigantesco, na minha opinião, gente, que é o Boulos. E o Boulos, com muita calma, explicou, e o Luiz Portinho está com essa ideia do Luiz Portinho tem que chegar nos partidos de esquerda urgente, né? Está aqui a Ivete complementando. E o WhatsApp, gente, espalha, que é impressionante. Espalha mais do que o vento, né? A Ana Tereza Gomes Felipe está aqui. A Ana Maria Pimenta Carvalho. Vou fazer propaganda do Ricardo Melo, explicador-geral da República, clareza nas explicações. Essa é a Ana Maria Pimenta Carvalho. O Sandro Facas também está aqui. Agora preste atenção para essa matéria rapidão. Eu sei que não vai dar tempo de terminar com 1 hora que a gente marcou, mas vamos tentar aqui. Olha aqui. Essa aqui é incrível, essa matéria, gente. É impressionante. Foi feita uma pesquisa da Quest, junto aos operadores do mercado financeiro. O Lula perdeu, gente, de quase 100%. É impressionante. 85% dos entrevistados disseram que tal medida vai prejudicar a economia, que é a questão da isenção do imposto de renda. A pesquisa, gente, é uma coisa impressionante. Olha aqui, ó. Pesquisa mostra ainda que, após a apresentação do pacote de corte de gastos, a desaprovação do governo Lula entre agentes do mercado financeiro disparou. Foi de 64% desaprovação, tá, gente? Foi de 64% em março para 90% agora. Agentes do mercado financeiro. Por que eles apoiam o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tinha a tiracolo o Paulo Guedes. Então, essa matéria é impressionante. Eles colocaram aqui o gráfico. Olha aqui, eu vou ler só o primeiro parágrafo. Pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra uma reação sádica do mercado financeiro. A proposta do governo Lula de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A proposta foi apresentada na última semana junto ao pacote, como vocês viram. O levantamento da Quest, feito apenas com agentes do mercado financeiro, revela que este setor, em sua maioria, aprova as medidas do pacote do corte de gastos, exceto uma, justamente a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. 85% dos entrevistados disseram que tal medida vai prejudicar a economia, enquanto todas as outras propostas do pacote são aprovadas. E está aqui o gráfico. Se você pegar, ó, fim da morte ficta, 99% aprovou do mercado. Fim da transferência de pensão militar, 99%. Vou colocar aqui uma ligada ao povo. Olha aqui, ó. Limitar o abono salarial de 1,5 salário mínimo, 92% aprovou. Proibir expansão de benefícios tributários no caso de déficit, 91% aprovou. O BPC, previsão de ganhos com serviço da concessão do BPC, 88% aprovou. E o último aqui, ó, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, 15% só aprovou.
Então, querido companheiro, nós sabemos com quem nós estamos lutando. A gente só não luta porque, às vezes, a gente esquece de que lado a gente está. Luiz Portillo. Gilbert, essa pesquisa da Quest, tu trouxe ela o ano passado, se não me falha a memória, eu não vou me lembrar quando, e a gente até comentou, essa é a pesquisa que a gente quer que o Lula tenha 100% de reprovação, né? Nesse ambiente aí, eu quero mais ser reprovado pelo mercado, né, Gilbert? Pelos operadores do mercado, né? Porque aí realmente eu não quero ter aprovação, definitivamente. E se tem uma coisa que a gente vê que foi positivo nesse pacote, foi essa reação do mercado indignada. Porque o mercado queria, Gilbert, eles queriam o desatrelamento das aposentadorias e do BPC do salário mínimo. E esse era o ideal do mercado, né? E o Lula não caiu. O Lula não caiu nas reclamações do mercado. O Lula não fez o que o mercado queria. O mercado queria desatrelar do salário mínimo, eles queriam que acabasse o aumento real do salário mínimo, eles queriam que voltasse a ser como era com Paulo Guedes. Só inflação e olhe lá. E o Lula não caiu nessa. O Lula não caiu nessa. Então, assim, só por esse ponto de vista, já dá para a gente fazer um certo aplauso aí para o Lula. Claro que, porque aí o pessoal vai dizer, pô, tá passando pano, o Lula tá diminuindo o aumento do salário mínimo. Sempre, então, eu tenho que falar, né, Gilberto? Nunca vamos aprovar cortes de gastos, não é bom aumentar menos do que pode ser o salário mínimo, mas dentro do possível, se não agradou esse mercado, os banqueiros e os rentistas, tá bom para nós, tá bom para nós. Exatamente. A Marilene de Paula, grande companheira, está aqui. Muito obrigado. Depois da próxima fala do nosso querido Luiz Portinho, eu vou dar uma lida aqui nos pics que vocês mandaram para nós de ontem para hoje. Deixa eu dar um conselho aí para a galera que está no chat, que eu sempre pensei mais ou menos nesse sentido, e ontem eu vi um camarada falando, e eu vou aconselhar a galera, não falem mais em Faria Lima, gente, porque quem está nos rincões do Brasil nem sabe o que é Faria Lima. Falem banqueiros, que todo mundo sabe o que é um banqueiro, né, Gilbert? E a Faria Exatamente. Lima são os banqueiros. A Faria Lima é uma rua, né, gente? Regina Botelho está aqui. Olá, Gilberto Martins. Olá, Regina. Como é que você está, querida? Crisvaldo Brito. O mercado que se foda. Ele com toda a Faria Lima. Sandra Helena Cruz Menezes. Glauber fica fora Lira. Ana Clara, nossa querida companheira Ana Clara. José Aparecido. Mas essa ideia é muito boa. Os deputados e vereadores de esquerda têm de acordar e fazer reuniões com o povo. É sensacional essa ideia do Luiz. Eu vou conversar com o Luiz, porque o Luiz tem que entrar em contato com os presidentes dos partidos de esquerda. Você mesmo, dá ligada, liga para a Gleisi, tá? A Gleisi passa os telefones dos outros e você vai conversando, porque é uma ideia sensacional. Você quer falar, Luiz? Não, e é simples de fazer, né, Gilbert? É só eles ter uma organização ali, né? Porque, inclusive, isso, né, Gilbert? Como, a gente tem PSOL, PT, PDT, PSB, poderia até haver um rodízio ali entre os deputados, mas tem que ser num local, né? Não adianta pulverizar, porque aí diminui, né? Tem que ser um local ali que o corredor de passagem da população, ou na rodoviária do plano piloto aí de Brasília, né? Aqui nos terminais de Porto Alegre, enfim, né? É isso. Muito bem. Vamos Gilbert, aqui... só para reforçar, né, essa questão da Faria Lima, tu falou bem, Faria Lima é uma rua, é por isso que eu digo que nos rincões do Brasil ninguém sabe. Esse trabalhador que tu falou que vai para o trabalho praticamente dormindo ali no ônibus, às vezes ele está com o radinho ou está na rede social ali, ou Faria Lima, ele nem sabe o que é Faria Lima, mas se falar banqueiro, ele vai saber quem é o banqueiro. Ele sabe, Exatamente. O banqueiro é o cara que tira a casa dele, que cobra juros dele, ele sabe quem é o banqueiro, ele não gosta de banqueiro. É o comunismo, é o Banco Santander vermelho. Isolete Aparecida Machado, a Joana Maria. Obrigado, Joana. Como é que você está? Sueli Fernandes, Maria Noemi, a Marilene de Paula. Gilbert, preciso saber se você leu o meu e-mail. Eu acho que eu já respondi, Marilene. Eu respondi. Eu vou dar uma olhadinha na hora que terminar aqui. Te prometo. Marilene de Paula. Muito obrigado, querida, pelo apoio que você dá
a esse projeto. A Marilene de Paula é uma das companheiras que manda todo mês, dentro do que ela pode, uma grana aqui para o canal. Agora, vamos mudar de assunto. Por favor, preste atenção, que é muito importante. A Ivete Oliveira está aqui, Cleóstenes Ferreira de Oliveira, a Ana Tereza Gomes Felipe, o Roberto C.R. Vitor, né? Massacre de pobre em São Paulo. Vamos falar sobre isso agora. Professor Carlos Antônio Gomes, por favor, não chame o público de galera, chame-o de público. Galera remete à ideia de massa e é um rebanho racional. É o professor aqui, Carlos... Obrigado, meu querido, obrigado. A gente acaba, professor, é uma honra, primeiro, falar para você, é uma grande honra, tá? Mas a gente acaba aqui no afã de fazer um programa de 60 minutos e trazer muitas informações para os trabalhadores e trabalhadoras, a gente acaba cometendo realmente esses equívocos. O Daniel Marques Moreira está aqui, o Paulo Roberto Carneiro, Gildete Baroni, a nossa querida Ana Clara de São Paulo, Boca Braba, Crisvaldo Brito, Daniel Marques Moreira, Regina Botelho, Regina Alves, grande companheira do canal A Voz Trabalhadora. Muito obrigado, querida Regina Alves.